Saudações a todos, eu sou Yasmin Muniz e nesse vídeo a gente vai conversar sobre como fazer um TCLE perfeito. E a proposta desse vídeo é te dar 4 dicas práticas para você aplicar hoje mesmo para te ajudar a fazer essa façanha. Então vamos lá, qual que é a primeira dica essencial e que você não pode errar de jeito nenhum? Primeiro passo, você tem que fazer seu TCLE. A primeira coisa que você vai fazer é verificar qual comitê de ética vai ser submetido à sua pesquisa. Então, por exemplo, na minha instituição, a Universidade Mogi das Cruzes, já tem um CEP. Então, as nossas pesquisas a gente submete para o Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Mogi das Cruzes. Tá, descobri isso, descobri para onde vai a minha pesquisa. Por que isso é importante? Para você saber qual modelo de TCLE você vai desenvolver. Lá, quando você entra no site da OMC, Comitê de Ética, a parte de pesquisa, Comitê de Ética, aparecem alguns documentos, alguns modelos. Então, do projeto de pesquisa, do TCLE. E essa parte é muito importante, porque se você seguir outro modelo, é como se você não estivesse seguindo as normativas do Comitê de Ética que você vai submeter. Então, você talvez vai ter que reajustar isso e vai dar o mesmo trabalho de você fazer um outro novo. Então, o primeiro ponto para você economizar trabalho e fazer as coisas desde já, do começo, certas, é você buscar um modelo de TCLE da sua instituição ou do comitê de ética aonde você vai submeter a sua pesquisa. Não pule essa etapa, ela é essencial. Se você já começou e está fazendo com outro modelo, verifica se é esse modelo ou se é outro, para você já ajustar, porque depois isso pode te dar problemas, ok? Fechado? A segunda dica vai estar relacionada ao seu público. Então, quem são as pessoas que vão participar da sua pesquisa? Ah, Yasmin, não sei. Então a gente tem um problema. Porque você tem que saber quais são as características dessa população. Porque o seu TSLE, ele vai ser voltado para essas pessoas. Então é como se fosse uma notícia. Você vai ter que trazer os elementos para a pessoa conseguir entender o que você está querendo explicar. A sua pesquisa, a pessoa tem conhecimento dos termos técnicos que você usa? Ela é da mesma área que você? Ah, eu estou fazendo uma pesquisa de opinião com profissionais da saúde, eu sou profissional da saúde, tá. Ok, faz sentido você usar um termo técnico e tudo mais, porque a pessoa vai entender, vai compreender, porque ela é da mesma área que você. Agora, do contrário, é uma população que não tem aquele conhecimento técnico. Você precisa colocar as minúcias técnicas? Não. Você tem que trazer a informação de forma clara e concisa, mas você não precisa trazer uma terminologia que a pessoa não vai entender só para ficar bonito, para parecer que está mais formal. E uma coisa que vocês têm que entender, não é porque uma linguagem está mais acessível que ela não está formal. Não é porque você vai trazer elementos para as pessoas entenderem o que você está falando ou explicando que você não vai usar a norma culta, por exemplo. Então, tenha isso em mente. O TCLE é um documento voltado para quem você vai fazer a pesquisa. Então, tem que estar entendível para essas pessoas o que você está falando, ok? Então, conhecer o seu público-alvo é essencial. E já que você está aqui até agora, deixa um like, se inscreve. Nunca peço isso, né, gente? Então, por favor, vamos ajudar os amiguinhos. E vamos à terceira dica, que é depois que você pegou o seu modelo, que você escreveu seu TCLE voltado para o seu público-alvo, você vai revisar o que você fez. Ah, Yasmin, todo mundo fala de revisar, isso é tão chato. Então, não pule essa etapa também, porque é muito importante. Porque imagina, você mandou o seu TSLE. Se eu pegasse um TSLE cheio de erro ortográfico, assim, mal formatado, eu já ia olhar assim, se a pessoa não teve nem o trabalho de formatar esse negócio do jeito que é para ser, imagine o teor técnico disso. Então, gera um certo ranço, assim. Então, revise, deixe redondinho o seu trabalho, porque é um documento muito importante. Fechado? E a quarta e última dica, eu acho que é uma das que mais pegam os alunos quando vão fazer o TCLE, que é os riscos e desconfortos.
Porque o que acontece? Tem muitas técnicas assim que você olha assim, o que a pessoa vai fazer não tem um risco, digamos assim, eu vou aplicar um questionário, sei lá, tem risco? Pode ser que sim. Entenda uma coisa, em pesquisa não existe erro de 0%, não existe a questão de não ter risco nenhum, não corre o risco de desconforto nenhum. Então, entenda, se não tem na literatura falando, olha, isso é um risco, isso pode gerar tal desconforto, se nos artigos não estão falando isso, você tem que estar um passo à frente e pensar, olha, tem essa intervenção aqui que a gente vai aplicar, corre algum risco de algum desconforto? Seja psicológico, seja físico, seja de estresse, que seja. Toda intervenção tem algum desconforto e risco que talvez aconteça. Então, se não está descrito, você tem que pensar, analisar como uma pessoa crítica e pensar o que pode, em último caso, acontecer. Porque eu acho que não vai ser aceito, e não é, quando você coloca assim, não há riscos e desconfortos. Porque parece que você não fez a sua lição de casa quanto a pesquisar sobre isso. Então, caso a sua intervenção não tenha na literatura nada narrando, analise criticamente como um profissional. O que poderia gerar algum desconforto e como você, como pesquisador, você iria manejar essa situação com o seu voluntário, com o seu participante de pesquisa. Então, nesse ponto, você tem que tomar muito cuidado. Não deixe em branco, por favor, não faça isso, porque vai voltar o seu TCLE. E pense de forma crítica, caso não tenha nada descrito na literatura, como eu falei. Então, essas são as dicas. Vamos recapitular quais são. Primeiro, você saber o modelo, saber para quem você está escrevendo seu TCLE, revisar o que você fez, muito importante. E o plus é você ter muita atenção com os riscos e desconfortos, ok? Então é isso, eu espero ter ajudado vocês e caso de dúvidas, mandem nos comentários. E se vocês estão fazendo o seu TCLE, manda aí quais são as suas dificuldades, desafios, se deu certo, que a gente vai conversando sobre isso, ok? Bons estudos!